Essa questão aí eu coloquei meio de provocação, porque a gente é só para puxar o gancho para a próxima coisa que a gente vai ver. Tá? Então vamos começar a analisar aí. Julgue cada afirmativa a seguir em verdadeira ou falsa, justificando quando falsa. Tá? Então a primeira aí. Cosseno de 60 é igual ao cosseno de 30 mais cosseno de 30? Tá? Cuidado. Se eu perguntasse isso aqui, cosseno de 60 é igual ao cosseno de 30 mais 30, aí a resposta é sim, né? Porque 30 mais 30 é 60. Mas o que eu estou perguntando aqui é se cosseno de 60 é o dobro do cosseno de 30. É cosseno de 30 mais cosseno de 30. Tá? Bom, esse aqui a gente tem como verificar com os valores mesmo, né? Cosseno de 60 vale meio e cosseno de 30, né? Então aqui quero saber se vai dar igual. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e esse outro aqui também, raiz de 3 sobre 2. Tá? Bom, esse lado aqui da equação já viu que furou, né? Isso aqui vai dar 2 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, isso é igual a raiz de 3. Opa. Igual a raiz de 3, que é 1,73. Tá? E aqui do lado esquerdo eu tenho 0,5. Nossa. Tá? Ou seja, isso aqui é completamente diferente. Tá? Então, para o item a resposta é falsa. Tá? E está aqui a justificativa. Né? De um lado é 0,5, do outro lado é raiz de 3. E aqui? Será que cosseno de 75 é igual ao cosseno de 30 mais o cosseno de 45? Bom, aí a gente não tem tanta facilidade para fazer quanto o item A, porque a gente não sabe quanto é o cosseno de 75, não tem expressão, né, para o cosseno de 75. Cosseno de 30 a gente sabe, né, que é a raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Tá? A gente até teria como fazer a conta. Agora, uma coisa interessante é ver o seguinte, isso aqui, né, se você fizer as contas, né, 1,73 sobre 2, e aqui 1,41 sobre 2, cada um desses caras aqui é maior do que 0,5. Né? Afinal de contas, o numerador é maior do que 1, né? Esse cara aqui também é maior que 0,5. Então, a soma deles vai ser um valor maior do que 1. Por que eu estou falando isso? Se vocês já perceberam lá na tabela trigonométrica, nem estou com ela mais aberta aqui, vocês vão ver que, curiosamente, entre aspas, o valor de seno de um ângulo qualquer e do cosseno de um ângulo agudo, perdão, né, que é o que a gente está vendo até agora, é sempre um valor compreendido entre 0 e 1. Tá? Tanto o seno como o cosseno. Tá? E isso não é difícil de entender. Tá? Porque, vou falar do cosseno, né, que a gente está, que é a pergunta aí da questão. O cosseno não é a relação entre um cateto e uma hipotenusa? Tá? Bom, se num triângulo retângulo a hipotenusa é sempre o maior lado, tá? Então o cosseno de um ângulo vai ser sempre uma razão de um valor menor dividido por um valor maior. Tá? Essa fração, então, portanto, nunca tem como ser maior do que 1. Nunca vai ser maior do que 1. Ou seja, sempre menor do que 1, né? Positivo menor do que 1. Bom, com essa explicação, na verdade, até a gente já consegue mostrar que essa afirmativa é falsa. Até tem outras justificativas também, né? O cosseno de 75, na verdade, é menor do que cada um desses dois aqui. É menor do que o cosseno de 30, é menor do que o cosseno de 45. Né? Também, se vocês olharem lá na tabela trigonométrica, vão ver que o cosseno é decrescente. Né? À medida que os valores do ângulo aumentam, o valor do cosseno vai diminuindo. Mas tudo bem, isso aí é... Mas o que eu estou puxando aqui o assunto é para falar sobre a próxima questão. Quer dizer, questão não, né? O próximo item, que são essas duas fórmulas aqui, o cosseno e o seno da soma de ângulos, tá? Ou soma de arcos, né? Como algum livro pode chamar. Tá? E ganha esse nome de teorema fundamental da trigonometria. Eu vou apresentar então para vocês a prova desse teorema. Na verdade, eu vou apresentar só a prova desse aqui. A prova desse aqui dá para usar a mesma construção. Aí eu deixo de atividade para quem quiser se aprofundar. Tá?
Então, vamos provar isso aqui. E aí, de novo, aquela coisa que eu já mencionei antes. O importante aqui não é você saber provar. É conseguir acompanhar. Primeiro, saber que existe uma prova, né, para essas coisas, essa fórmula não caiu do céu, e conseguir acompanhar a prova do teorema. Tá? Isso já é até um bom exercício. Né? Só de ficar olhando o desenvolvimento do encadeamento lógico das coisas já é uma boa coisa. Tá? Então, deixa eu abrir outra tela aqui. Então, construí um primeiro triângulo aí com um ângulo alfa genérico. Agora, em cima dele, vou construir um outro triângulo retângulo, tá? Agora com esse ângulo beta genérico, né? Então, posso fixar o alfa e variar só o beta, por exemplo. Tá? Vou voltar para onde estava. Pronto, agora vamos acompanhando aí os passos. Primeira coisa, seno de beta, então o segmento é D sobre R, né? Beleza. O ângulo beta é só esse pequenininho aqui do triângulo retângulo, o de cima. Tá? Então, é D o cateto oposto, R a hipotenusa, e eu posso reescrever essa equação dessa forma. O cosseno de beta, agora, usando esse mesmo triângulo de cima, só que agora o cosseno, então, vai ser o cateto adjacente ao ângulo beta, que é o AD. Assim, eu sei que fica pequenininho demais esses pontos aqui. A legenda dos pontos, eu não tenho como aumentar aqui no GeoGebra, então eu vou indicando aqui com o ponteiro do mouse, tá? Então, segmento AD é dividido pelo segmento rosa, tá? Eu estou chamando de R. Então, e aí eu posso reescrever essa equação dessa forma aqui. Vamos guardando essas informações. E agora eu vou construir um terceiro triângulo, retângulo também. E agora o meu ângulo agudo aqui vai ser a junção dos dois, do verde alfa e do laranja beta. Então aqui esse ângulo é alfa mais beta. Então também posso determinar o cosseno do alfa mais beta. Tá? Olhando agora para o triângulo AEF, tá? Então o cateto adjacente ao ângulo alfa mais beta é esse AF, dividido pela hipotenusa, que continua sendo R. Então, reescrevendo, a equação fica assim. E esse segmento... perdão, tem mais um. Isso mesmo. Então, fechei aqui mais um triângulo retângulo, tá? Obtendo aqui esse novo ponto G, o segmento AF é igual ao segmento AG menos FG. Salva essa informação aqui. Agora, olhando para o triângulo ADG, tá? O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, AG, sobre a hipotenusa AD. E aí também reescrevendo, tá? O AD, eu vou usar agora daqui, ó. Substituindo aquele AD, né, por cosseno beta vezes R, aí eu consigo reescrever então essa equação da forma AG é igual ao cosseno de alfa vezes o AD, cosseno beta vezes R. Fechando um outro triângulo retângulo, eu vou ter primeira informação. Está muito pequenininho, deixa eu sinalizar aqui. Quanto vale esse ângulo microscópico que eu desenhei aqui? Vou aumentar aqui um pouquinho. Quanto vale esse ângulo que eu estou pintando de azul? Repara só. O que eu fiz aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu desenhei aqui também um triângulo retângulo. Então, aqui tem um ângulo reto também. Então, o que eu tenho? Esse segmento HD, ele é paralelo ao segmento FG, ou, né, a toda essa reta que está aqui embaixo. Tá? Se esse aqui é perpendicular, esse aqui é perpendicular, né, ambos a mesma reta, e eu estou construindo esse aqui também perpendicular a ambos, tá? Então esse aqui vai acabar sendo paralelo a essa reta aqui de baixo. Tá? E aí é só olhar para essa reta transversal, AD. Tá? Eu tenho aquele esquema de retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Então, aquele ângulo alfa que eu tenho aqui embaixo, que eu tenho aqui, vai ter a mesma medida desse ângulo alterno interno, que é esse azul que eu estou sinalizando aqui. Tá? Então, esse ângulo azul também vale alfa. Tem esse ângulo alfa pequenininho aqui, tem um verde bem pequenininho pintado aqui. Tá? E quanto vale agora esse outro ângulo aqui? Tá? Aí até quando eu pergunto em Satanás, beta! Não, tá? Não necessariamente. Tá? O que eu tenho aqui, como esse ângulo todo aqui é um ângulo reto, tá?
e essa parte aqui de baixo é o alfa, tá? Então, o que sobra aqui em cima vai ser o complementar, o 90 menos alfa. Beleza, 90 menos alfa. E agora, aquele outro ângulo aqui, quanto vale? Aí, agora é o beta. Aí o outro fala, não, esse aqui, como está pintado de verde, é o alfa. Tá, de fato é o alfa, mas como que a gente conclui que de fato é o alfa sem ser pela cor, tá? Estou colocando a cor para ajudar, mas não vai ser essa justificativa, né? Se eu pintar ele de outra cor, não vai deixar de ser alfa. Olhando para o triângulo EDH, que também é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto aqui. Se um ângulo agudo é 90 menos alfa, o outro vai ser o complemento. O que falta para 90? O alfa. Tá? E aí, então, olhando só para esse triângulo EHD, eu posso fazer o seno de alfa, vai ser o cateto oposto a esse ângulo alfa, HD, sobre a hipotenusa ED. Tá? E aí, usando também essa expressão do ED, substituindo aqui, tá? Eu vou ter, então, eu posso reescrever a equação dessa forma. HD é igual ao seno de alfa vezes o ED. Né? ED, seno de beta vezes R. E aí, olha só, agora vamos pegar essas três últimas equações que a gente montou. O AF igual a AG menos FG. Aqui eu tenho uma expressão para o AG e aqui eu tenho uma expressão para o HD. O HD, se vocês prestarem atenção, é a mesma coisa que o FG, já que eu aqui montei um retângulo, né? Todo mundo é perpendicular aí ao segmento adjacente, tá? Então, HD é a mesma coisa que FG, né? HD é a mesma coisa que FG. Então, AF, que é, cadê? Cosseno de alfa mais beta vezes R, é igual, deixa eu botar de outra cor. AF, que é AG menos FG, tá? Eu tenho, então, é o seguinte, AF, que é isso aqui, é igual a AG, que é isso aqui, menos FG, que é isso aqui. Tá? Então, isso é igual a isso, menos isso. Dividindo tudo por R, eu tenho, então, a expressão que eu queria do primeiro teorema fundamental da trigonometria. Tá? Como eu falei, o segundo teorema, a segunda fórmula, né, da soma do seno de alfa mais beta, dá para usar essa mesma construção. Tá? Então, eu deixo aí como atividade para quem quiser se aprofundar. Tá? E aí já vou usar, então, essas duas fórmulas para as próximas atividades. Tá? Na verdade, esse teorema vai ser a dica de como que a gente vai conseguir progredir com o estudo de trigonometria.